E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre transformações gasosas. Quando nós falamos de gás, nós falamos de um estado físico da matéria muito interessante. Ó, se a gente pegar o estado sólido tem uma forma fixa e um volume fixo também, certo? No estado líquido, nós temos uma forma variável, mas o volume continua sendo fixo. E no estado gasoso, no gás, nós temos tanto a forma quanto o volume variável, né? Então é bem interessante quando a gente estuda um estado gasoso, porque o gás tende a ocupar todo o volume que foi dado para ele, né? Bem interessante. E quando se fala em transformações gasosas, nós temos que estar bem tranquilos em relação às variáveis de um gás, que são temperatura, pressão e volume. Toda vez que a gente for fazer uma continha envolvendo as transformações gasosas, a temperatura tem que estar em Kelvin, tudo bem? E para a gente passar uma temperatura em graus centígrados para Kelvin, basta a gente somar quanto? 273, tá? Então, temperaturas em Kelvin. Mesmo que um exercício esteja fornecendo os dados em graus centígrados e as respostas do exercício estejam em graus centígrados, você precisa passar para Kelvin, fazer a continha em Kelvin e daí no final volta para o grau centígrado. Tudo bem? Isso é importante, tá? A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, tá? Então, quanto mais calor você fornece para um sistema, maior é a agitação das moléculas, maior é a temperatura. Tudo bem? Se a gente tira calor de um sistema, a gente diminui a temperatura. Por quê? Porque a gente diminui o grau de agitação das moléculas, beleza? A pressão, gente, é a medida da colisão do gás com as paredes internas do recipiente que contém esse gás, tá? Pode ser medida em atm, milímetro de Hg, centímetro de Hg, bar, torr, pascal, são várias medidas. Mas para os exercícios que a gente observa nos vestibulares aí da região, né, nos principais vestibulares, a pressão geralmente vem em atm ou milímetro de Hg. E é bom a gente saber essa conversão, tá? Um atm corresponde a 760 milímetros de Hg. Tudo bem? Daí a gente pode mudar de um para o outro se necessário, tá? E o volume pode aparecer em ml, pode aparecer em litro, pode aparecer em centímetros cúbicos. O que é o volume? O volume é o espaço ocupado por essa amostra gasosa, tá? O volume, né, de 1 litro corresponde a um volume de 1000 ml ou um volume de 1000 centímetros cúbicos, tá? Ou até mesmo o volume de 1 decímetro cúbico, tá? Isso é importante a gente saber. E existe uma fórmula que a gente chama de fórmula geral que relaciona essas três variáveis de um gás, a temperatura, a pressão e o volume. E é uma fórmula muito simples. A fórmula diz assim, ó: a pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual à pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2. Partindo dessa fórmula geral aqui, nós podemos ter três transformações gasosas diferentes: a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Iso significa igual. Então, se uma transformação é isotérmica, a temperatura 1 é igual à temperatura 2. E quando a gente tem números iguais em lados opostos do sinal de igualdade, a gente pode cancelar esses números, não é verdade? Matematicamente, a gente pode fazer isso. Então, a gente corta as temperaturas e chega na fórmula de uma transformação isotérmica. A gente pode ter uma transformação isobárica, onde a pressão permanece a mesma. Se a pressão não mudou, P1 é igual a P2, dá para cortar. E na isovolumétrica, a gente corta os volumes. Então, partindo dessa fórmula geral, a gente pode chegar nas fórmulas das três transformações que a gente vai ver aqui na frente. Tudo bem? Então, vamos para a primeira? A primeira que eu coloquei aqui é a transformação isotérmica, aquela que ocorre sem variação de temperatura, também chamada de lei de Boyle, tá? A fórmula é P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2, porque se não teve alteração na temperatura, a gente corta a temperatura da fórmula, certo? Então, dá essa fórmula aqui para nós. E se a gente pegar P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, a gente vê que isso aqui dá um inversamente proporcional. O que é isso? O inversamente proporcional, quanto maior um item da fórmula, menor o outro. E isso fica bem claro aqui no gráfico, olha só. Se a gente tem um volume grande, é porque a pressão está pequena. Mas conforme a pressão vai aumentando, o volume vai diminuindo, porque são inversamente proporcionais. Então, aqui eu tenho um volume e uma pressão. Quando a pressão dobrou, o que aconteceu com o volume? O volume caiu pela metade, porque são inversamente proporcionais. E é isso que diz a lei de Boyle. Olha só, quanto maior a pressão, menor o volume. Muitos exercícios vão dispensar até a continha. Por quê? Porque se você tem a noção da lei de Boyle,
e você viu lá que a pressão dobrou, você sabe que o volume cai pela metade. Se a pressão aumentou 10 vezes, o volume diminuiu 10 vezes. Mas se a pressão relaxou 10 vezes, o volume aumenta 10 vezes, porque são inversamente proporcionais. Tudo bem? Uma outra transformação importante é a transformação isobárica. Bárica, lembra daquele aparelho barômetro para a gente medir pressão, né? Uma transformação isobárica é aquela que ocorre sem variação do quê? De pressão. Iso igual, pressão, pressão igual. Tudo bem? Bárica, pressão, iso, bárica igual pressão. Também chamado de lei de Charles e Gay-Lussac. Ocorre sem variação de pressão. Se não variou pressão, a gente tira a pressão da fórmula geral. E a fórmula fica V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Aqui, gente, nós temos o quê? O diretamente proporcional, que dá um gráfico diferente. Ó. No diretamente proporcional, se você aumenta a temperatura, você aumenta o volume. Então, olha só, se eu tinha um volume V numa temperatura de 100 Kelvin e eu dobrei a temperatura para 200 Kelvin, o volume dobrou também. Se eu tinha um volume V numa temperatura de 100 Kelvin e a temperatura passou para 400 Kelvin, o volume aumentou 4 vezes, porque pela lei de Charles e Gay-Lussac, quanto maior a temperatura, maior o volume. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? E por último, uma transformação isovolumétrica. Isovolumétrica, o volume não muda, permanece o mesmo. Então, a gente tira o volume da fórmula geral, ficando P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Em alguns vestibulares aparece o termo isométrica, que é a mesma coisa, e isocórica. Anota lá, porque isso aí gera dúvida, né? Isocórica, quando é um sinônimo, tá? Então, é a mesma coisa que uma transformação isovolumétrica. E também é chamado de lei de Charles e Gay-Lussac. Aqui ocorre sem variação do volume. Como a gente cortou o volume da fórmula, também dá uma fórmula do diretamente proporcional. Ou seja, aumentando a temperatura de um sistema, eu aumento a sua pressão, já que o volume não vai sofrer alteração, né? Então, está aqui no gráfico, ó, um gráfico de pressão em função da temperatura. Olha só, eu tenho uma pressão e uma temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu aumento proporcionalmente a pressão, já que o volume permanece constante. Isso é fácil de entender, né, gente? Se eu tenho um recipiente indeformável, o volume não vai poder aumentar, tipo um bujão de gás. O volume não vai aumentar porque tem aquele recipiente de metal que é indeformável. Se eu começo a esquentar aquele gás que está dentro do bujão e ele não se deforma, a pressão naturalmente vai aumentando, certo? Para resumir tudo isso que eu falei, eu coloquei uma tela aqui, ó, e mostra para você essa tela que a fórmula geral, né, tá aqui e dela derivam as fórmulas de transformação isotérmica, de transformação isobárica e de transformação isovolumétrica. Muitas questões que a gente vai ver no material que a gente está estudando, a gente vai poder resolver sem cálculo, usando só as leis de Boyle, de Charles e Gay-Lussac. E aquelas que não dá um cálculo assim muito proporcional com números ali fáceis de calcular, a gente vai colocar na fórmula e fazer a continha. Tudo bem? Bons estudos!